Esta aula de hoje é sobre maldição hereditária. Estou gravando aqui, hoje é dia 21. Hoje é dia 21 de dezembro de 2022. E essa é uma data que o nosso filho, o Lucas, o caçula está fazendo aniversário hoje. Está fazendo 28 anos. Muito bem. Maldição hereditária existe? Não. Não existe. Já vou entrando dizendo que maldição hereditária não existe. Quero pegar um texto aqui, um texto da palavra de Deus, Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Onde que está escrito isso? Que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Está escrito no livro de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, Cristo quebrou a maldição, porque Ele foi o nosso substituto. A maldição que estava sobre nós, Ele nos substituiu no Calvário, porque o Calvário era para o homem, mas Ele tomou o nosso lugar e a maldição que estava sobre nós caiu sobre o corpo dele, sobre a vida dele. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando ele fez isso? Na cruz do Calvário, ele quebrou esta maldição que estava sobre o homem. Mas antes de Cristo ele ir para a cruz, lá no Gólgota, lá no Getsemane, ele tirou a maldição da terra. Acompanhe comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da vida. Então a terra se tornou maldita por causa de Adão, que deu ouvido às palavras de Eva. Então a terra se tornou maldita. Então, no Getsemane, Jesus ele vai tirar esta maldição da terra. E como? Eu vou explicar. Abra comigo em Lucas, capítulo 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Que diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes
gotas de sangue que corria até o chão. Ora, o que isso tem a ver? E o que isso tem a ver quando o Senhor está ali no monte, quando o Senhor está ali no jardim das oliveiras, e ele suando, o seu suor como gota de sangue vai escorrendo pelas paredes do seu corpo e toca no chão. Eu vou explicar. Abra em Levítico, capítulo 5 e o versículo 9. Vamos lá. Olha bem. Lucas 22 e 44 está intimamente ligado com Levítico. Capítulo 5 e o versículo 9. Que diz assim: e do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar, Porém, o que sobejar daquele sangue, o que sobrar, espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa ia no Velho Testamento pedir perdão pelos seus pecados, ele entregava o animal, né? Uma ovelha, um cordeiro, entregava o animal para o sacerdote tirava o couro daquele animal, e tirando o couro, isso está em Levítico 7 e 9, desculpe, em Levítico capítulo 7, versículo 7, 8, e tirava o couro, repartia aquele animal em 5 partes, que fala dos 5 ministérios de Efésios 4 e 11, Deus deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e ele pegava o sangue daquele animal, e ele pegava o sangue e jogava na parede. Ele pegava o sangue e jogava na parede do altar do holocausto. Esse altar era um altar que era colocado lenha 24 horas. Então, Levítico capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, não podiam deixar esse fogo apagar. Por que esse fogo tinha que manter aceso? Porque esse fogo estava dizendo para a nação de Israel, o fogo aceso estava dizendo que o Senhor Deus estava presente no meio deles. Deixando o fogo apagar é porque o Senhor Deus estaria ausente deles. Então, ele pegava o sangue e jogava nas paredes do altar. Então, esse sangue do animal corria pela parede do altar e tocava no chão. Tinha que tocar no chão. Porque o sangue, tanto do ser humano como do animal, o sangue fala. O sangue fala. É só a gente voltar em Gênesis capítulo 4, versículo 10, que diz assim, Deus falando, e disse Deus, que fizeste? Está falando com Caim. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, o sangue tem uma linguagem que só Deus conhece. Tanto do animal como o do homem. Então, quando o sacerdote jogava o sangue, aquela pessoa que levou aquele animal, jogava o sangue na parede, e o sangue descia pela parede do altar e tocava no chão. No momento que tocava o chão, aquele sangue do animal cobria. O sangue de Cristo não cobre. O sangue de Jesus veio
e removeu o pecado do homem. O sangue de Jesus não cobre pecado nenhum. O sangue de Jesus removeu o pecado. Mas então o sangue do animal cobria o pecado daquele homem. Então a ira de Deus que estava sobre aquele homem não ia cair. A ira de Deus sobre aquele homem, porque agora tinha o sangue daquele animal. O sangue perdoava. O sangue justificava o homem diante de Deus. O sangue daquele animal. O sangue advogava para o homem. O sangue protegia aquele homem. E aquele homem estava protegido durante um ano. Ou seja, se ele pecasse de novo, ele teria que voltar, né? Sempre voltar e trazer, né? Isso pecar, ele é pecar sempre. Então, constantemente, ele teria que estar trazendo um animal para que o sacerdote matasse. Jesus, de 2000 anos para cá, quem entrega a sua vida a ele, não precisa, porque o sangue dele removeu o pecado do homem de uma vez por todas. Por todas. Mas no Velho Testamento, sempre a pessoa teria que estar constantemente trazendo uma oferta animal para que o sangue tocasse o chão. No momento que o sangue do animal tocasse o chão, aquele sangue falava com Deus para perdoar aquele pecador, para justificar aquele pecador. Então o sangue advogava, protegia, o sangue guardava aquela pessoa. Então, quando em Lucas 22, de 44, Jesus, antes de ir para o Calvário e remover o nosso pecado lá, ele tinha que remover o pecado de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Ele tinha que remover. Então, o seu suor, se tornando como gota de sangue, foi escorrendo pela parede do seu corpo, porque ele é o verdadeiro altar. Então o suor foi escorrendo pela parede do seu corpo, pela parede do verdadeiro altar e tocou o chão. No momento que o sangue dele, o suor dele tocou o chão, ele estava retirando a maldição da terra. Lá de Gênesis 3 e 17. Para depois, isso ele fez na quinta-feira, na parte da noite. Depois, na sexta-feira, ele ia remover na cruz o pecado de todos nós. Então, não existe maldição hereditária. Vamos aqui? Vamos para o livro de Provérbios, escrito por Salomão. No capítulo Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Diz assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Qual é a causa? É do homem da legalidade. Do homem da legalidade. Se ele não dá legalidade, não tem maldição. A maldição sem ter uma causa não virá. E quando a gente lê o livro de Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Os dentes dos filhos ficaram podres. Aí o Senhor Deus disse: não,
Ezequiel, diga para o povo. O povo tem entre eles esse provérbio: os nossos dentes estão podres porque os nossos pais comeram uva verde? Não. Cada homem, cada um dará conta de si mesmo. Se os dentes deles estão estragados, é porque a culpa é deles e não do pai deles. E não do pai deles. Então, o Senhor, aqui no capítulo, Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20, está aqui, capítulo 18, versículo 19, 20, 21, diz assim: mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí o Senhor faz uma cobrança no texto mais abaixo, dizendo: se você avisar o ímpio do seu pecado e ele se converter, você salvou a sua alma e salvou a alma dele também. Mas se você falou para o ímpio a palavra, a palavra de Deus, e ele não se converteu, o ímpio vai perecer na sua iniquidade, no seu pecado, mas você salvou a sua própria alma, porque Deus vai requerer do justo que ele pregue, que ele fale. Se o ímpio se converter, bom para ele. Se ele não se converter, ruim para ele, mas o justo estará livre. Deus não vai cobrar aquela alma do justo. Então, o que há hoje? Exemplo: o meu bisavô, ele foi alcoólatra. Então, esse comportamento passou para o meu avô. Exemplo: o meu avô foi um alcoólatra. Esse comportamento continuou no meio da família. E o meu pai também se torna alcoólatra, porque ele vendo o comportamento. Aí, e eu que sou filho do meu pai, também vou me tornar um alcoólatra. Eu vou dar exemplo da minha família. O meu avô, ele entrou há 80 anos atrás, num culto e armado, e estava bêbado. Ele ouviu a palavra, ele viu a pregação, entregou a vida para Jesus. Ele disse que a bebida sumiu da vida dele na mesma hora que ele foi para frente para que orassem por ele. A bebida desapareceu do sangue do corpo dele, sumiu. Então, se tinha uma maldição de alcoolismo, o meu avô, pai do meu pai, cortou porque Cristo resgatou-nos de toda a maldição. Logicamente que aquele demônio, que aquele espírito de alcoolismo vai continuar acompanhando a família de longe, ao derredor. Derredor é longe. Vai continuar. Então, a maldição sem causa não virá. Então, se o meu avô não deu mais motivo, aquele espírito de alcoolismo não entrou na família. O meu pai também entregou a vida para Jesus. Então,
Não tem mais maldição. E eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Então não tem maldição de alcoolismo em casa. Agora, aquele espírito de alcoolismo está seguindo a família. Então fala de um estado comportamental. Ele está seguindo. Se alguém der motivo, se alguém der uma causa, se alguém der legalidade, ele vem, ele entra, porque alguém deu legalidade. Mas sem legalidade, sem causa, a maldição não virá. Então, não existe maldição hereditária. O que existe é espíritos familiares, que acompanhou a família há séculos e séculos e veio acompanhando até que alguém entregou a sua vida a Deus, a palavra. Então aquela maldição foi estagnada, foi parada, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei no Calvário. Então agora estamos livres. Não tem maldição hereditária. Tem exemplos de comportamento, exemplos comportamentais, que o filho vai seguindo, o neto vai seguindo, o bisneto vai seguindo, mas quando um deles entrega a sua vida ao Senhor, aquilo é quebrado no nome de Jesus. Amém? Maldição hereditária não existe.